Vamos lá, pessoal. Nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês o que esse encontro de Donald Trump e Xi Jinping trará, né, em termos de benefício para o Brasil e também, né, em termos ali de prejuízo para alguns setores, né, inclusive o agro brasileiro, pessoal. Mas, né, o que eu quero dizer para vocês aqui é que o Trump foi lá negociar com Xi Jinping questões em relação ao quintal, né, das Américas que o Trump quer reter para ele, para os Estados Unidos. Ou seja, China, eu sei que você investe demais no Brasil, eu sei que você tem diversos negócios no Brasil, mas vamos mudar agora, né, essa sua estratégia para eu ter mais acesso ao Brasil, ok? Por isso que eu trouxe aqui minha cavalaria empresarial em peso, Nvidia, Tesla, né, Boeing, Cargill e diversos outros empresários ali, né, americanos, justamente para oferecer ao Xi Jinping, ok, uma facilidade ali, né, em termos de tecnologia, em termos de chip para IA e também, né, algumas questões ali relacionadas ao Estreito de Hormuz, justamente por isso que o ministro, né, de guerra dos Estados Unidos, o Peter Hegseth, estava lá também, né, Marco Rubio. Mas o que isso representa para o Brasil? O que a gente sabe que a China tem ali hoje aqui no Brasil uma relação comercial e política muito forte, né? Então a gente sabe que o governo atual se baseia muito, tem uma base muito forte em termos políticos também ali, como umas costas quentes na China. Então o Trump foi lá fazer o seguinte: olha, Xi Jinping, eu vou te oferecer tudo isso aqui, você volta a comprar de mim, né? E você dá uma aliviada ali no Brasil em termos políticos, ok? Deixa que a questão de política eu vou controlar no Brasil, mas fica tranquilo que a nossa relação em termos aqui comerciais vai ficar cada vez melhor. Eu vou ainda facilitar ainda mais o seu crescimento em termos tecnológicos, em termos de exploração espacial, ok? Vamos fazer esse acordo, já que nós dois somos as duas potências, as duas maiores potências mundiais. O Xi Jinping, ó, ok, Trump, vamos embora nessa juntos. Então, pessoal, deixa o seu like, ok, para mais pessoas entenderem o que eu vou dizer aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal para você também estar sempre conectado o que está acontecendo nessa geopolítica e como que isso influencia o Brasil, ok? A nossa vida neste mundo que é tão grande, mas que acontece diversas coisas que às vezes você não percebe, ok? E também ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, pessoal, para sempre que sair um vídeo, você, né, conseguir ali ficar sabendo para poder continuar acompanhando, pessoal. Então, bora para esse vídeo aqui que tá muito interessante, pessoal. Vamos lá. A gente viu que Trump e Xi Jinping ali celebraram, né, uma relação muito forte. A gente viu também que o Trump levou ali os maiores CEOs do mundo, ok? Para lá o recado é literalmente implícito, pessoal. Xi, você volta a comprar meus produtos como soja, aviões, chips, para eu equilibrar o meu balanço, né, e poder ali ganhar as eleições de midterm, ok? Né, que é aquela aprovação que tem nos Estados Unidos ali no meio do mandato, ele justamente garantia ali, obviamente, né, os votos para as próximas eleições, né? E eu equilibro meu balanço comercial e em troca eu não destruo as suas rotas comerciais, ok? No Oriente Médio, pessoal. E justamente também libera ali o Estreito de Hormuz, né? Porque a gente sabe que o Estreito de Hormuz ali é questão de vida ou morte para a China, pessoal. Sim, se você não sabe, fique sabendo agora. E a questão do Estreito de Hormuz é onde está acontecendo hoje um dos maiores conflitos, né? Que nós estamos vendo nessa atualidade, na atualidade, pessoal, que é justamente ali o conflito entre o regime islâmico e os Estados Unidos, pessoal. E aí, né? Para a China, a gente sabe que manter o fluxo de energia no Estreito de Hormuz é questão, né, de, como eu disse, de vida ou morte, pessoal. Então, assim, se o Trump garante isso, o Xi pode se herder no quintal americano. Qual que é o quintal americano? América Latina, pessoal, exatamente. E aí, como é que entra a questão, né, do Brasil nessa história, que é o que, né, a gente precisa entender aqui, pessoal. Pô, em termos comerciais, para soja, né, realmente, quando os Estados Unidos elevou a taxa, né, chinesa ali naquela questão de guerra comercial e tudo mais, a China falou, ó, eu tenho o Brasil, então eu vou passar a comprar do Brasil, né? Então, assim, talvez o Brasil perca alguns bilhões aí, né, em relação ao negócio ali da China, mas haverá um impacto, né, mas não tem o que fazer, não tem como o empresário, né, não tem como o empresário do agro se sentir confortável, porque a China, né, há alguns anos começou a aumentar, né, a importação, né, de soja brasileira para o território chinês ali, né? Então, assim, a gente sabe que tem vários outros players, né? Então, o agro tem que estar sempre preparado, né, para quando a maré muda, né, de direção, pessoal. E aí o que acontece, né? Vamos entender aqui. A China, a gente sabe que a China investiu bilhões aqui em infraestrutura e lítio, pessoal, especialmente no Vale do Jequitinhonha, ok? Se você não sabe, fique sabendo agora. Mas, por exemplo,
se o Trump, né, oferecer para o Xi Jinping uma fatia maior, né, do mercado interno americano, né, e também acesso a tecnologias de IA da NVIDIA, que inclusive ele levou, né, o CEO da NVIDIA para lá, a China pode desacelerar essa sua influência, pessoal, política no Brasil. Ou seja, eles continuam donos das empresas, mas param de proteger o governo brasileiro contra essas pressões de Washington, entende? E aí o Trump vem com tudo aqui para cima, né, e a gente consegue ali tirar, né, as coisas que a gente tá vendo, né, aqui no governo brasileiro, pessoal. E aí, qual que é como que isso está impactando o sistema de Brasília, né? O pânico, né, desse sistema ali em Brasília. O que está acontecendo? O sistema brasileiro sempre usou a China como um escudo contra os Estados Unidos, entende? Então, assim, a China sempre foi aquela imagem, né? Pô, o país, a segunda potência mundial que conversa com a minha ideologia, né? O famoso guarda-chuva. Mas agora, né, com esse ultimato ali, né, e essa perícia também das questões dos celulares, tudo que está acontecendo aqui, parece que o governo percebeu que ficará órfão, meu amigo, da China. Então, se a China decidir que o lucro com o Trump é maior, ok? Porque a China, ela não tá aqui por ser amiguinha, ela tá aqui por estratégia, tá bom, pessoal? Então, pensa, se a China perceber que o custo para proteger Brasília vai ser muito maior do que eles fazerem a parceria com os Estados Unidos, e os Estados Unidos foi lá com esse propósito de justamente falou, ó, vem aqui, China, eu te dou tudo o que você precisa. O governo brasileiro perde seu maior aliado internacional de um dia para o outro, meu amigo. E aí, o que acontece? O Brasil, mesmo, né, que abrindo realmente, né, muitas portas para os Estados Unidos, certo? Em termos de ceder ali terras raras, né, de ceder ali diversas coisas para os Estados Unidos, a gente acaba tendo ali como um brinde, né, essa influência política também dos Estados Unidos aqui no Brasil, que a gente sabe que vai tendenciar muito mais para a direita, pessoal. Ou seja, o Brasil, até porque também o Brasil precisa agora de pelo menos uns 20 anos, né, de uma direita no poder, assim como aconteceu com os 20 anos que o PT ficou no poder. Entende? Agora o Brasil precisa mudar um pouco, né, esse paradigma político que foi criado, certo? Pra gente ter um futuro mais próspero, né, além de ter ali um governo que sempre acaba caindo em escândalos, sempre cai em escândalos, né? Então, assim, essa influência política aqui na América Latina americana será, né, beneficiará em termos políticos, né, em termos ali de ideologia aqui o Brasil, pessoal. Então, assim, lá nos Estados Unidos, lá no encontro entre Xi Jinping e Donald Trump, não foi só soja, ok, pessoal? A gente tem que entender que o Trump, para justamente fazer valer a pena para a China, né, liberar um pouco a questão do Brasil, o Trump anunciou a venda de, por exemplo, 200 aviões da Boeing, ok? Ele levou o CEO da NVIDIA para negociar a questão dos chips, certo, pessoal? Então, deixe o seu like, peço mais uma vez para você deixar o seu like para a gente continuar, né, passando e levando essas informações para a visão de mundo de vocês ficarem ainda mais clara do que ela já é, pessoal. Então, assim, o acordo é claro. A China dá o mercado para os Estados Unidos e o Trump alivia o pescoço de Xi Jinping na tecnologia. Ou seja, a China também precisa evoluir com a tecnologia que os Estados Unidos produz. Então, como é que fica o Brasil nisso? A gente vai virar o plano B de novo, pessoal. A gente vai virar o plano B de novo e se o acordo deles prosperar, né, a nossa soja vai ficar literalmente ali mofando no porto, mas vamos achar outras saídas, pessoal. E aí, enquanto o mundo se acerta, né, enquanto as duas potências, né, mundiais ali se acertam, o que o governo brasileiro está fazendo em relação a tudo isso, pessoal? Literalmente nada, né? A gente vê que tem um pato manco ali em Brasília, que não tem plano B, não tem plano A, não tem plano de, né? Não tem plano C, D, F, G, H, não tem nenhum plano, né? A China realmente já começou a taxar a nossa carne bovina, ok? E agora tá dando preferência para a soja do Trump. Então você tá vendo que já tá mudando, né? Já tá mudando. Esse encontro, ele vem ali de uma série de conversas que vão acontecendo, pessoal. E aí depois acontece o encontro principal que a gente tá vendo agora entre Trump e Xi Jinping. Então assim, o Brasil está sendo isolado propositalmente justamente porque nós estamos vendo um governo aqui que não sabe atuar geopoliticamente. É só piadinha, né? É só piadinha de lampião, né? É só piadinha de I love you, de climinha em relação, sabe? E aqui dentro, internamente, é uma narrativa que não tem mais peso. Entende? Então, assim, o Brasil está sendo isolado pelas duas maiores potências, ok? Porque as duas maiores potências sabem conversar entre elas. O assunto lá é outro, eles têm outro patamar, pessoal. Então, assim, né, a partir do momento que o Trump fala assim, Xi Jinping, vamos voltar a nos falar? China, vamos voltar a ter uma relação, né, uma relação de prosperidade mútua, né, assim como existiu, né, em longos anos aí da história, né, porque os Estados Unidos foi ali o responsável por todo esse crescimento chinês, justamente por toda aquela cadeia produtiva, né, que os Estados Unidos construiu ali na China, né, que fez com que a China prosperasse do jeito que ela é hoje, certo? Então hoje os Estados Unidos volta ali, né,
com o seu aparato, ok, comercial, o seu aparato tecnológico, o seu aparato de demanda para a China, né, e fala assim, China, vamos voltar a ser amigo? China, vamos. E aí o Brasil falou, Brasil, vamos, né, deixa eu conversar aqui com quem realmente vai me ajudar, né? Então, assim, de fato, o Brasil está sendo isolado pelas duas maiores potências e isso, de fato, vai acontecer, isso vai beneficiar em termos de política, pessoal. Sim, vai mudar esse paradigma político do Brasil e isso vai tendenciar para a direita, ok? Então, o Brasil perde ali esse protagonismo, né, que estava sustentando esse governo brasileiro em termos geopolítico, né, e vira simplesmente uma variável de ajuste, né? Fica ali um planozinho B, né? Se precisar, tá lá. Então, se o Trump, né, se o Trump aperta o Xi Jinping, né, o Xi Jinping vem pro Brasil. Se eles se dão um abraço e viram amigos, né, o Brasil dança, meu amigo, tá? Então não tem segredo, ok? Não tem segredo. E aí, obviamente, nessa que o Brasil vira um plano B, os Estados Unidos entra com tudo aqui, falando, ó, agora sai política, sai ideologia e tudo mais, e deixa eu dar uma limpada aqui, que agora eu já tô conversado com o meu outro amigo que tem o mesmo nível que eu, e agora vamos cuidar do Brasil aqui e resolver o que está acontecendo. Então pensa, pessoal, é tudo questão de interesse, né? Então, como eu sempre digo nos outros vídeos, o interesse agora, ele está sobrevoando a oportunidade em termos políticos, onde a direita agora ela se sobressairá, né, em relação à esquerda brasileira, né, independente dos escândalos que estão acontecendo aqui, né, essa influência americana ela irá, né, começar a acontecer, né, nos próximos anos, né, inclusive nos próximos meses também, que é o que já está acontecendo. Então, para você que assistiu o vídeo até aqui, pessoal, essa é a análise dessa conversa, resumindo, né, obviamente, bastante, essa é a análise em termos geopolíticos e também políticos aqui no Brasil, onde esse encontro entre Estados Unidos e Xi Jinping, que é histórico, desde 2017, que os Estados Unidos não ia presencialmente lá na China, e quem foi a última vez lá na China foi o próprio Donald Trump. Ok? Então vocês entendem, né, como que funciona os negócios geopolíticos e como que o Brasil agora está inserido nisso e como que o Brasil ganha, entre aspas, politicamente em relação a isso. A gente sabe, a gente está entregando muita coisa para os Estados Unidos, são muitos negócios, o Brasil sempre foi isso, né, uma terra para ser explorada, né, ela nunca teve a autonomia, né, a autonomia ética e moral para ela bater o pé e dizer, aqui nós iremos criar uma terra para o trabalho próspera. Não, ela sempre se vendeu, né? É só você fazer uma pesquisa e uma análise histórica, o Brasil sempre se vendeu, né? E isso não vai mudar, né? Nem agora e talvez nem nos próximos 100 anos, pessoal. Então o que a gente precisa, o que a gente precisa, né, para o Brasil prosperar é nos beneficiar de interesses que fazem com que a política interna seja pró a sociedade, né? Pró a qualidade de vida da sociedade, que é um governo mais de direita, né? Um governo mais pró capital, né? Que seja menos Estado, ok? Mais capitalista no sentido, né, de você diminuir impostos, alimentar ali o empreendedorismo, alimentar, né, as cadeias de produção, diminuir o imposto, né, de empresários, você ter ali aquela geração de emprego, você fomentar a economia, né, de uma maneira muito mais próspera para a sociedade, pessoal. Então, para você que assistiu até aqui, muito obrigado, ok? Eu me chamo Paulo Vitor, esse aqui é o canal PV Disse, então nos vemos no próximo vídeo, ok, pessoal? E não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, ok, pessoal? Agradeço, um grande abraço e até lá.